Outras vezes, Dom Carlos pintava coisas mais sérias, mais elaboradas. Quadros seus, como o Sobreiro, foram mesmo premiados. Se o destino não o tivesse tornado rei, Dom Carlos seria talvez pintor, ou então oceanólogo. O mar era a sua maior paixão. Estudou e incentivou o seu estudo. Organizou e participou nas primeiras campanhas oceanográficas, jamais feitas em mares portugueses. A bordo do iate Amélia recolheu espécimes ridiculamente pequenos e desmesuradamente grandes. Dissecou-os, analisou-os, catalogou-os, colecionou-os com grande rigor científico. A diplomacia também entusiasmava Dom Carlos. Empreendeu visitas de Estado a vários países europeus e recebeu em Portugal os chefes de Estado que visitaram. A coroa de glória da sua ação diplomática foi a visita de Eduardo VII de Inglaterra. 13 anos depois do ultimato, o monarca inglês confirmou, num discurso proferido na Sociedade de Geografia em Lisboa, que as questões entre os dois países estavam definitivamente sanadas. Nesta mesma Sala Portugal, afirmou então Eduardo VII. A aliança e as relações de amizade entre os dois países não são de hoje, mas nunca como hoje, elas foram mais estreitas e cordiais. Mas se no estrangeiro a ação diplomática de Dom Carlos trouxe prestígio ao país, em Portugal acusava-se o rei de esbanjar dinheiros públicos em gastos suntuosos. A questão da nova sala de banquetes, por exemplo, gerou na altura polémica. Até então, para as recepções de Estado, havia apenas esta sala de banquetes do Palácio da Ajuda. Mas essa era a residência da Rainha-Mãe Dona Maria Pia. E Dom Carlos mandou fazer este outro salão nas necessidades, onde vivia. Para aqui se transferiram as recepções de Estado e as grandes festas e bailes da corte. A sala custou 160 contos na altura. E o povo, dizia a propaganda republicana, a passar fome. A mensagem, de tanto repetida, ficou. Naquele tempo o rei tinha todas as regalias, não é verdade? E o povo morria de fome. O povo andava cheio de remendos e morto de fome, sem haver comer, sem haver comprar, sem haver dinheiros. E o rei era só para festas e para passeios e para gastar dinheiro. Era um homem que desprezava um pouco tudo o que o cercava. Era um homem muito culto, muito habituado a meios internacionais e que considerava muitas vezes, como ele disse, ou algumas vezes como ele disse, que isto era a piolheira. É evidente que se há cronistas ou caricaturistas que lhe chamam o grande porco, é evidente que Dom Carlos pode ter tido essa exclamação. O interminadamente dizer não se pode governar, sou o rei de uma monarquia sem monárquicos. Mas os desabafos de alma que se têm em certos momentos não podem chegar para definir na sua integralidade uma personagem humana. No virar do século, em Portugal, só as cidades vão dando sinais de modernidade. O campo permanece atrasado. Inglaterra e França tinham construído as suas primeiras linhas férreas na década de 20, mas em Portugal foi preciso esperar pela segunda metade do século XIX para ver o comboio passar. Além de tardio, o caminho de ferro cresceu de forma lenta e dispersa, impedindo o desenvolvimento da circulação de mercadorias entre o interior e os grandes centros. No mundo rural predominava ainda o pequeno ou pequeníssimo proprietário agrícola, muito dependente das crises de produção. Muitos trabalhadores sem terra e pequenos proprietários agrícolas imigram para o Brasil e Estados Unidos. Mas nas últimas décadas de 1800, as populações pobres são atraídas pelo progresso e pelo aparente bem-estar das cidades. Em Lisboa e Porto já há luz elétrica e até telefone. Na capital, a burguesia passeia-se na avenida. Havia assim as pessoas que tinham carros, cavalos, e iam fazer a avenida. Eu fazia muita vez com o meu avô. E ele então dizia assim para a minha mãe: olha, ó Celeste, veste a Maria Guilhermina bem vestida, porque eu quero ir fazer a avenida com ela.
Eu achava aquilo uma coisa, mas eu era uma pequena. Mas ia. No verão, a família real ia a banhos para Cascais. A burguesia seguia os reis para as praias da linha. Íamos para Caxias, num breque muito grande, com um saco deste tamanho, cheio de fatos de banho. E nós íamos vestidas como assim. E tirávamos o fato dentro de umas barracas de madeira quentes. Agora não, vão em fato de banho, não é? E naquele tempo, calor. Ao lado da urbe rica e burguesa, cresce uma outra cidade. Medidas proteccionistas adotadas a partir de 1892 permitiram o desenvolvimento da atividade industrial e comercial portuguesa. No Porto e nas zonas ribeirinhas de Lisboa, de Alcântara a Xabregas, junto das oficinas e pequenas fábricas, vão-se instalando indústrias alimentares, têxteis, químicas. Com a industrialização surge uma nova classe, o operariado, tema do primeiro filme feito em Portugal. O operariado, infelizmente, não estava como devia estar. Ganhava muito mal, vivia com dificuldades e pronto. Basta dizer que, por exemplo, na construção civil, estava-se chuva. Como só ganhavam quando trabalhavam, o que é que acontecia? No inverno, se havia 15 dias de chuva, um desgraçado, de um pedreiro, de um trolha, do trolha que era o ajudante pedreiro, não é? Porque é que não ganhavam. Pois, olha, era uma miséria, era uma grande miséria, pronto. Salários muito baixos, condições de trabalho deploráveis, horários que se assemelham aos da escravatura. O ambiente é propício à criação de um movimento operário que se começa a organizar na década de 90. Embora tudo isto sejam pequenas indústrias, não é porque a indústria é pequena que o operário é menos operário por causa disso. Sobretudo se houver, como era o caso, um caldo, digamos, social, cultural. Há uma cultura operária em Portugal, minoritária, mas talvez até porque minoritária radical, assumida. Socialistas e anarquistas lideram o movimento operário, mas outras forças tentam cativar esta nova classe. Republicanos com ligações à maçonaria mostram preocupar-se com o bem-estar dos trabalhadores, edificando bairros operários em Lisboa. No Estrela de Ouro, à Graça, construído pelo industrial Agapito Serra Fernandes, é impossível ignorar a estrela maçónica de 5 pontas. É também sob a estrela de 5 pontas que se ergue o bairro Grandela. Obra do maçom Francisco Grandela, foi construído para albergar os trabalhadores dos armazéns que ele fundara no Chiado. Em bairros destes, na rua, na oficina ou na fábrica, insinua-se a propaganda republicana.